Bom, a gente abre esse bloco aqui do Bem da Terra falando sobre tornar o agro mais sustentável, nessa corrida contra o tempo para minimizar os impactos ambientais causados em comparação com o resto do mundo. O Brasil lidera essa redução no setor e, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o país foi capaz de elevar o volume de sua produção, além de reduzir o impacto ambiental da atividade, se destacando entre países como Argentina, Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, França e Índia. Mas, apesar de serem dados animadores, ainda, claro, há um caminho longo a trilhar rumo a essa sustentabilidade. Para mais detalhes aí sobre esse assunto, eu converso agora com o gerente da Saint-Gobain, o Emerson Salum, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Renata. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Bom, vocês que lidam muito, né, com proteína animal, com avicultura e suinocultura, eu imagino que tenha cases de sucesso para compartilhar aqui com a gente, né? Como é que vem essa atuação de vocês no caminho, nessa trilha e jornada sustentável? Desde quando que, de fato, vocês falaram, bom, agora a gente realmente está fazendo exatamente o correto, né? Como é que veio essa história para vocês? Bom, como você bem mencionou, o Brasil está muito antenado com os demais países, né, em termos de tecnologia de construção. A nossa empresa está no país há mais de 80 anos, tradicionalmente em construções residenciais e não residenciais, mas efetivamente no agronegócio nós estamos aí há mais ou menos 7 anos trabalhando diretamente, inicialmente focando na avicultura e na suinocultura, trazendo soluções e produtos mais inteligentes, mais sustentáveis, que permita a adoção dessas tecnologias já utilizadas em outros países. Por exemplo, Emerson, o que vocês fazem, né, quando tem uma instalação, um sistema de vocês que ele é muito mais eficiente e sustentável e acaba sendo um custo-benefício, um investimento ali para quem está nessa atividade que é tão importante, né? A gente fala quando destaca tanto suinocultura quanto avicultura, a gente sabe desses embarques, desse ritmo de exportação que só cresce com o pilar principalmente ali da demanda asiática, que é muito forte e tende a crescer mais e mais, ou seja, vocês estão num segmento que é extremamente relevante para a base da nossa economia e para as atividades. O que vocês fazem de diferente, por exemplo? Sim, como você bem mencionou, a demanda ela é enorme, então o crescimento ele segue em ritmo acelerado. Nós temos aí algumas soluções para sistemas construtivos, por exemplo, em cobertura, né, sistemas de telhados com tecnologias térmicas e subcoberturas que também podem ser aplicadas em conjunto, trazendo uma série de benefícios para o produtor. Para atender toda essa demanda, não existe outro caminho, a não ser construir novos aviários ou novas pocilgas ou modernizar as que já existem. Então, o nosso produto, a nossa solução, ela vai atuar nessas duas frentes, construindo novas soluções ou modernizando as que já existem. Hoje, pelo que você tem visto, assim, quem lida na atividade já tem colocado ali no papel isso como um custo-benefício, como um investimento, né? E tirando aquele preceito, mas eu vou ter um modelo, digamos, mais custoso, até onde vale a pena. Hoje já mudou? O que você vem percebendo ao longo desses últimos anos? Sim, você tem razão. Geralmente, quando se faz um orçamento para uma nova edificação, a conta ela tem que ser na ponta do lápis, né? E os últimos anos a gente teve aí um período bastante inflacionário em razão de todo esse cenário de pandemia, onde o custo dos materiais também teve uma elevação. Porém, as nossas soluções, os nossos produtos, ela entra justamente nesse momento de oportunidade, porque você instalando os nossos produtos e as nossas soluções, você consegue medir payback hoje, você consegue medir esse retorno no investimento e muitas vezes o nosso produto, a nossa solução, ele não vai representar nem 3% no orçamento total, por exemplo, de um aviário. Então, o pessoal consegue hoje comprovar isso e justificar esse investimento com essa tecnologia. Ou seja, você consegue acomodar melhor ali os animais, a questão de controle térmico, o que tem realmente de diferencial que é bem importante e atrativo no caso, Emerson? Quando você pensa em isolamento térmico, você trabalha em alguns pilares. Então, primeiro é a eficiência energética, né? A incidência de calor dentro dessa edificação, ela chega a ser até 80% menor. Então, quando a gente tem temperaturas extremas, né, ou inverno ou verão,
essa edificação ela vai estar termicamente isolada, então você consegue trabalhar melhor essas variações. A questão da produtividade e também do conforto animal, né? Então você tem uma ambiência, né? Um conjunto de fatores ali de temperatura, umidade, muito melhor controlado, trazendo um menor estresse térmico, digamos assim, para a produção, ali para os animais, conferindo melhores resultados. Essa é a ideia do produto. E o estresse térmico que causa realmente ali com elevadas temperaturas, principalmente, né, falando de Brasil, a gente sabe o quanto isso também já impactou na morte de animais, enfim, tivemos notícias aí. Então, realmente, a gente ter soluções que avancem para a melhoria, não só do conforto, mas para o benefício de toda uma atividade, é o que vai fazer a diferença, né? Ainda quais são os desafios que você vê dentro do setor agro, que ainda a gente pode vir a ampliar melhor, a estar mais ali como presença, como protagonismos, né? Como é que você vê isso ao longo dos próximos anos? Eu acho que existe um desafio gigante de divulgação desses sistemas e produtos, principalmente no quesito resultado. Então, a questão térmica ela é sensível, né, à operação. Então, para que haja um convencimento técnico, a gente precisa explorar cada vez mais esses dados. Por isso, a gente tem um trabalho muito forte com as agroindústrias cooperativas, que têm levado isso através de feiras, eventos setoriais para o produtor. E alguns produtores também já estão em parceria com a indústria, divulgando cada vez mais esses resultados obtidos. Eu acho que esse entendimento de que essa tecnologia ela veio para somar. Ele não é um adicional, ele não é um acessório. Ele é necessário e, independente da condição climática, outros países com zonas climáticas parecidas com o do Brasil utilizam isso já amplamente e é um produto, são sistemas extremamente seguros aí para a produção. E fundamental, se você parar para pensar, né? A gente tem visto e observado o que acontece na Europa, principalmente com a questão agora da guerra já se estendendo aí por um ano, ou seja, aí toda a questão ali do gás, né? E realmente a ambiência ali de todos os lugares no frio, que é muito rígido, ou seja, impacta diretamente e eles também têm produções agrícolas, tem a questão de pecuária também, então quando você tem a possibilidade de dar esse conforto térmico, e aí trazendo um paralelo aqui para o Brasil, num país também que a gente não tem, digamos, esses grandes extremos, mas temos ali a questão de temperaturas elevadíssimas, né, a depender de uma época do ano, você consegue trazer uma ambiência melhor ali para o animal. Então, falta um pouco assim ainda de entender o que é essa tecnologia, o que você falou, é a questão de o produtor, a produtora ou uma cooperativa entender esses benefícios reais que essas aplicações, esses investimentos sustentáveis vão trazer ali para a sua atividade, não? Exatamente. Já existe muita coisa acontecendo, principalmente no sul do país. Então, hoje, se você pegar qualquer nova edificação de avicultura ou senicultura, ela já prevê uma ambiência, mas muitas vezes ela não é completa, né? Então, você tem talvez ali todos os equipamentos de ventilação e de controle de temperatura, pressão e umidade, mas muitas vezes essa questão da cobertura ela é deixada de lado, né? Então, é exatamente aí que a gente entra. Então, se a gente aplicar sistemas de cobertura, que sejam as telhas refletivas ou a manta de subcobertura em lã de vidro, a gente consegue que esses equipamentos trabalhem de uma forma melhor, né? Ou seja, menos estresse, um controle de temperatura muito mais adequado ao longo de toda a produção, com o mínimo esforço, com menor consumo energético e com um bom resultado. Isso tudo muito tecnológico, eu imagino, assim, bastante intuitivo, com uso de tecnologias. Em relação aos nossos produtos, a gente consegue, através dos medidores, né, dentro desses aviários, hoje até na palma da mão, os produtores conseguem ter precisão aí de 3 casas depois da vírgula, né? Então, o nosso produto ele complementa tudo isso. Sistema de instalação relativamente simples, não é nada bicho de 7 cabeças e ele vai, com certeza, trazer um benefício aí para o produtor. Perfeito, obrigada, viu, Emerson, pela entrevista aqui em nosso estúdio para falar desse direcionamento, né, também dessa questão mais sustentável de ambiência aí para uma pauta tão importante que, de fato, ali converge para 2 atividades que são relevantes para a nossa economia, para as famílias do nosso país, que é o setor da avicultura e suinocultura também.